Boa tarde, patriotas. Sejam muito bem-vindos a mais uma Trincheira da Verdade. Hoje, o sistema deu mais um passo para tentar calar a nossa voz e a voz de milhões de brasileiros. A primeira turma do STF tomou uma decisão relâmpago, rejeitou os recursos do presidente Jair Bolsonaro e tenta acelerar uma condenação que pode tirá-lo de vez do jogo político. Mas eles não contavam com uma coisa: a verdade. E a verdade está vindo de todos os lados, das ruas, das pesquisas e até de fora do Brasil. Hoje nós vamos desmontar essa narrativa, expor essa perseguição e mostrar por que o jogo está longe de acabar. Fica comigo até o final. Na nossa conversa de hoje, nós vamos mergulhar em 3 eixos principais. Primeiro, a condenação que muitos juristas e analistas já chamam de ilegal e desproporcional. Vamos explicar o que foi decidido, quais são as falhas apontadas no processo e o que a defesa de Bolsonaro ainda pode fazer. Depois vamos olhar para a sucessão e para as pesquisas mais recentes, que mostram um cenário completamente diferente daquele que o sistema tenta empurrar pela velha mídia. E, por fim, vamos falar do apoio internacional. Líderes como Viktor Orbán e o movimento conservador ao redor do mundo estão olhando para o Brasil e enviando recados claros contra a perseguição política. Antes de entrar no conteúdo, eu preciso da sua ajuda agora. Essa live, esse conteúdo, esse tipo de análise está sob ataque. Então faz o seguinte, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Manda para pelo menos 5 pessoas. E comenta aqui embaixo a hashtag número Eu Apoio Bolsonaro. Vamos mostrar que a Trincheira da Verdade está viva e que a nossa voz não vai ser calada. Vamos começar pela decisão da primeira turma do STF. Por 4 votos a 0, os ministros rejeitaram os recursos da defesa, os chamados embargos de declaração. Na prática, é como se dissessem: não vamos nem discutir de novo, está decidido e ponto final. Foi uma decisão rápida, quase sem debate público, e isso acende um alerta. Quando o judiciário tem tanta pressa num caso com impacto gigantesco para a democracia, a pergunta é inevitável: o que eles querem evitar que venha à tona? A rejeição desses recursos abre caminho para a execução da pena a qualquer momento. Críticos dessa decisão já alertam: se nada mudar, o presidente pode ser levado para cumprir pena em Brasília, na Papuda, num cenário que muitos consideram sem precedentes na nossa história recente. Não se trata apenas de um processo contra uma pessoa. É um recado para todo um campo político, para milhões de eleitores que votaram nesse projeto. Quando a gente olha para o processo em si, as críticas se acumulam. Há quem fale em falta de provas materiais robustas, em depoimentos contraditórios e principalmente na posição de um ministro que aparece ao mesmo tempo como suposta vítima, como quem conduz a investigação e como julgador final do caso. Esse acúmulo de funções é apontado por diversos analistas como algo incompatível com um julgamento realmente imparcial. A defesa de Bolsonaro, segundo reportagens recentes, prepara novos recursos para apontar essas nulidades e essas falhas graves. É por isso que tanta gente fala em perseguição e não em justiça equilibrada. Mas a perseguição não se limita ao processo do ex-presidente. Há anos, nós vemos uma escalada de decisões que atingem jornalistas, influenciadores e cidadãos comuns. Perfis derrubados, canais desmonetizados, ordens de remoção de conteúdo, investigações abertas simplesmente porque alguém ousou criticar determinadas autoridades ou questionar certas narrativas. Casos envolvendo antigos assessores, denúncias internas e pessoas que foram processadas por expor mensagens e bastidores ajudam a desenhar um quadro preocupante: o uso da censura como ferramenta de poder. E aqui entra um ponto importante. Hoje é com Bolsonaro, com jornalistas conhecidos, com influenciadores grandes. Mas amanhã pode ser com qualquer cidadão comum que compartilha uma notícia, faz um comentário ou posta uma opinião nas redes. Quando o medo entra na sociedade, a liberdade de expressão sai pela porta. Por isso, se você é contra a censura e a favor da liberdade, comenta também hashtag STF Vergonha Nacional aqui no chat ou nos comentários. É uma forma de mostrar que o brasileiro não aceita viver sob uma mordaça. Só que, ao mesmo tempo em que o sistema aperta de um lado, o povo responde do outro. Uma nova pesquisa do Instituto GERP trouxe números que a velha mídia evita destacar. Mesmo sob perseguição, mesmo declarado inelegível, Bolsonaro aparece à frente de Lula em vários cenários. Em simulações de primeiro turno, os dois aparecem tecnicamente empatados, com leve vantagem para Bolsonaro. E no segundo turno, essa vantagem aumenta, mostrando que, na cabeça de muita gente, ele ainda é o principal líder político do país.
Isso mostra algo muito claro. Você pode tentar derrubar uma biografia em decisões judiciais, mas não consegue apagar da memória do povo aquilo que foi construído ao longo de anos. Cada ataque, cada multa, cada manchete negativa acaba funcionando como um tiro pela culatra, fortalecendo ainda mais o sentimento de injustiça e, consequentemente, o apoio popular. Diante desse cenário, o sistema corre para outro plano: dividir a direita. Enquanto tentam empurrar a narrativa de que Bolsonaro está fora do jogo, começam a explorar cenários com outros nomes do campo conservador, torcendo para que isso se transforme em briga interna. Só que as próprias pesquisas mostram que os nomes mais fortes continuam orbitando a família Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Michele Bolsonaro aparece em cenários de segundo turno com vantagem sobre Lula, e seu discurso firme em defesa da família, da fé e da liberdade ressoa com uma parte enorme da população. Em eventos recentes, ela tem reforçado que Bolsonaro é, na visão dela, a única grande opção de liderança para o Brasil. Já Tarcísio de Freitas surge como outro nome competitivo, com boa avaliação como gestor, especialmente em São Paulo, e com um perfil mais técnico, mas que também é visto como aliado leal. A velha mídia tenta vender a ideia de divisão, jogando Michele contra Tarcísio, Flávio contra Eduardo, como se o campo conservador estivesse em guerra interna. Matérias falam de disputa de espaço, de briga de bastidores, sempre com o mesmo objetivo: enfraquecer um projeto político que cresce justamente quando se mantém unido. No fim das contas, a decisão sobre sucessão, estratégia e candidaturas será de Bolsonaro, e o que muitos eleitores conservadores dizem é simples: seja qual for o nome, o importante é que o projeto continue e que a direita não caia na armadilha da desunião. Eu quero que você participe desse debate aqui nos comentários. Se lá na frente o sistema conseguir impedir Bolsonaro de concorrer, quem você acha que deveria liderar esse projeto? Comente com respeito, mas diga a sua opinião. Hara Michele 2026, Ara Tarcísio 2026 ou Flávio 2026. Isso ajuda a medir o sentimento da base e mostra que opções não faltam ao nosso campo. Agora, vamos olhar para além das fronteiras do Brasil. Enquanto parte da imprensa e setores do judiciário tratam Bolsonaro como inimigo a ser destruído, líderes de outros países enxergam um cenário bem diferente. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, conhecido por enfrentar o globalismo e por defender agendas conservadoras na Europa, recebeu Eduardo Bolsonaro e enviou uma mensagem clara de apoio. Em declarações recentes, Orbán se posicionou contra caças às bruxas políticas e defendeu que verdade e justiça devem prevalecer na democracia. Isso não é algo isolado. Orbán também mantém diálogo com Donald Trump, que segue como principal referência do campo conservador nos Estados Unidos. Quando a gente observa essa movimentação, fica clara a formação de um eixo de liberdade. Trump nos Estados Unidos, Orbán na Hungria e Bolsonaro no Brasil. Três lideranças que desagradaram profundamente o establishment globalista, três figuras constantemente alvo de campanhas de difamação, processos e tentativas de criminalização. O recado é óbvio. O que está acontecendo no Brasil não é visto lá fora apenas como um caso interno, mas como parte de uma disputa maior entre projetos de sociedade. De um lado, um modelo de concentração de poder, controle de discurso e relativização de liberdades. Do outro, a defesa da soberania nacional, da família, da fé e da liberdade de expressão. Quando líderes internacionais se levantam contra a perseguição política no Brasil, eles estão dizendo ao mundo que há algo muito errado por aqui. Se você acredita nesse eixo de liberdade, deixa mais uma hashtag aqui: Trump, Orbán, Bolsonaro. Vamos mostrar que o Brasil não está isolado e que o povo brasileiro sabe exatamente de que lado está nessa disputa. Para encerrar, vamos amarrar tudo o que vimos hoje. A causa que está em jogo é clara: uma perseguição judicial que vai muito além de um homem atingindo a vontade de milhões de eleitores. A conspiração, como muitos analistas descrevem, é impedir que essa vontade se manifeste novamente nas urnas em 2026, seja com Bolsonaro, seja com quem ele indicar. A conexão é o apoio internacional de líderes e movimentos que enxergam no Brasil um campo de batalha importante pela liberdade. E o combate é a nossa mobilização, nas redes, nas ruas, na opinião pública. União
Nós não vamos desistir, nós não vamos recuar. Pelo nosso presidente, pela nossa liberdade, pela nossa pátria, nós vamos continuar falando, denunciando e organizando. Eles podem ter o sistema, as canetas, as manchetes, mas nós temos a verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Isso mostra que você leva essa luta a sério. Agora eu te peço mais uma vez, se ainda não fez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Isso é fundamental para furar a bolha e driblar a censura algorítmica. Se você quiser e puder dar um passo a mais, torne-se membro do canal ou apoie o nosso trabalho pelos links que estão na descrição. Eles têm o poder institucional, mas nós temos a fé, a coragem e a verdade. E a verdade sempre vence. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima batalha. Cansado da mesma ladainha de sempre na mídia tradicional? Notícias que parecem ter sempre o mesmo lado? O Brasil e o mundo são muito mais complexos do que eles te mostram. Chegou o Destra Pátria, seu portal de notícias independente. Aqui, a gente mergulha fundo nos fatos, da política nacional aos bastidores do poder mundial. A verdade, sem filtros e sem medo. Não seja mais um na multidão. Busque a informação que realmente importa. Acesse agora, destrapatria.com. A sua voz, a nossa pátria. Destra Pátria. A notícia, do nosso jeito.